Olha aí, Atos 3. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Vamos lá. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão, ou um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias eles punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando-o nos olhos, disse: olha para nós. E ele para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-se ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando ao Senhor. Que maravilha! Querido, Deus não quer te dar apenas o ordinário. O que é o ordinário, pastor? É o comum. Mateus vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o seu pai sabe muito bem o que você precisa. Por que vocês andam ansiosos com o que comer, com o que vestir? Não é verdade? Não fala isso? Está falando de coisas comuns. A palavra está dizendo para você não ficar preocupado com aquilo que é o seu pão de cada dia, com aquilo que é ordinário, com aquilo que é comum. Porque muitos de nós ficamos ansiosos com coisas comuns. Coisas que para Deus, Ele todo dia tem te dado sustento. Então Ele fala assim: olha, vocês estão ansiosos com coisas pequenas, mas eu quero levar vocês a viverem coisas extraordinárias. Fala para a pessoa que está ao seu lado: olha, Deus tem para você coisas extraordinárias. Não é necessidade básica, não. Ah, não, você vai falar, né? Deus não tem necessidade básica para te dar. Ele dá todo dia para o passarinho. A palavra não fala? O passarinho não ajunta em celeiro, mas todo dia ele tem um alimento. Deus não quer que você se preocupe com necessidades básicas. Deus quer que você comece a sonhar com lugares altos na sua vida. Ah, pastora, mas a palavra de Deus fala para mim que eu tenho que andar contente com toda e qualquer situação. Tem, mas a palavra não manda você ser conformado. Manda? Manda? A palavra não manda você ser conformado. A palavra fala para você que você precisa estar contente. Seja contente com o que você tem, mas não conformado com o que você tem. Porque Deus, Ele sempre quer te levar além. Sabe por quê, querido? Porque Ele empenhou o nome dEle. Sabe, não foi o presidente, não foi o prefeito, não foi o juiz, foi o seu pai. Ele empenhou o nome dEle para que você subisse de nível. Ele empenhou o nome dEle para que você chegasse no lugar mais alto. Mas sabe por quê? Para que a glória seja dEle e para que você possa transbordar como o barquinho de Pedro. Aleluia. Para que você possa transbordar na vida das pessoas, na vida da igreja. Porque o seu pai não é um pai medíocre, e a medida dele não é a sua e não é a minha. A medida dele é boa, vamos lá, sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. Oh, aplauda ele mesmo. Querido, a medida do seu pai não é igual à nossa. Não é. Então você precisa entender o que ele já te deu e parar de ficar preocupado com necessidades básicas. E também não preocupar com as coisas grandes, mas confiar naquele que tudo pode e que fará o impossível. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tem um poder ativo aí operando em você.
está triste porque algo não está acontecendo? Sabe quando você está triste porque está te faltando alguma coisa que você gostaria de ser suprido ali? Querido, tem um poder operando em você para que aquilo venha à existência na sua vida. Há um poder operante em você. E Ele fará o impossível acontecer, queridos. E esse texto que nós lemos aqui está falando de um homem que está com uma canequinha. E esse homem, ele está esperando o ordinário. A moedinha de todo dia. A esmolinha de todo dia. O básico de todo dia. Todo dia alguém ia lá e colocava na xicrinha dele, no copinho dele, uma moeda. Mas quando chegou os mensageiros do Pai, não tem como não chegar ao extraordinário, querido. E quando Pedro e João chegaram, eles disseram para esse homem: olhe para nós, para de olhar para essa xícara. Para de olhar para essa necessidade básica. Para de chorar por causa dessa xícara. E começa a olhar para quem tem poder, graça e unção para mudar a sua história. Para de olhar para o seu problema, para a sua necessidade. Para de olhar para aquilo que tem tirado os seus olhos de Deus e comece a olhar para aquele que tudo pode. Pare de olhar para a falta de recursos e olha para aquele que é o dono do ouro e da prata. Para de olhar para esse governo terreno e comece a olhar para aquele que tudo governa. Queridos, olhe para nós, disse Pedro e João. E quando aquele homem olhou, eles disseram para ele: olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Querido, o poder de Deus pode mudar a sua condição. Quando a sua fé é ativada. Querido, muitos de nós somos murmuradores. Você já viu alguém que reclama subir de nível, caminhando para cima? Muitos de nós temos a incredulidade na nossa vida. Deus não tem liberdade para agir onde há incredulidade. Porque você está falando para o Deus que tudo pode: Senhor, o Senhor não pode nada. O Senhor não pode nada. E essa noite é uma noite que Deus quer que você lance fora a sua reclamação, a sua incredulidade e comece a subir de nível. Lance fora os pesos, lance fora as cargas que você tem carregado e comece a olhar para aquele que age na sua vida e que muda a sua história. Ele está te dizendo: olhe para mim. E Ele está te dizendo muitas vezes que Deus não vai te dar o que você quer, não. Fala para a pessoa que está lá: Deus talvez não vai te dar o que você quer. Porque o que você quer é o ordinário. E Deus vai te dar muito mais do que você quer. Porque Ele sabe o que você precisa. E muitas vezes Deus fala não e a gente fica triste. Fala mesmo. Muitas vezes a gente fala não, Deus fala não, a gente fica muito triste. Mas é porque os planos de Deus são mais altos. Os planos de Deus são mais altos, queridos. Quando o povo estava lá no Egito e o povo estava chorando e clamando, Deus já estava lá na frente. Deus já estava lá na sarça ardente, falando para Moisés, dando as coordenadas do milagre. Você está aqui hoje, sentado aqui nessa igreja, na casa de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus já visitou o seu futuro. Deus já está lá na frente, querido. E Deus já está movendo
paralela ao seu clamor, ao seu choro, à sua busca, à sua comunhão na casa dele, ele já está preparando tudo para você. E você não pode retroceder. Sabe, a gente precisa, eu até coloquei aqui, que a gente precisa largar a caneca, o velho. A velha maneira de pedir, a velha maneira de esperar. Sabe, a gente tem que largar a caneca. Quando Deus mandou Noé construir a arca, queridos, a arca, ela serviu até o dilúvio acabar. Na hora que o dilúvio acabou, ela prestou para alguma coisa? Não prestou para nada. A arca era um meio, mas não era o fim. Deus está falando com algumas pessoas que existiram coisas na sua vida que foram um meio, mas que não são o fim. E Deus está querendo que você deixe o velho, para que você comporte o novo de Deus na sua vida. Talvez Deus te trouxe até aqui de uma forma, querido, mas para você subir de nível essa forma que Ele te trouxe até aqui, esquece. Porque Ele tem novidade de vida para você. Ele tem muito mais para você. Talvez você vai fazer a mesma coisa, mas Ele vai trazer uma inovação, uma direção nova. Então, querido, aquela arca, ela serviu até o dilúvio acabar. A vara de Moisés serviu para ele até ele morrer. Quando ele morreu, com certeza ele foi enterrado com a vara, não sei. Mas Josué não usou a vara para dar continuidade. Deus disse para Josué: Josué, vocês precisam atravessar o Jordão. Moisés é morto. Agora começa um novo ciclo. Você vai entrar na terra que eu prometi. Josué não foi lá desenterrar a vara, não foi lá usar a autoridade, porque ele passou a vida dele vendo Moisés usar a vara. Tinha uma nova forma, tinha um novo jeito de Deus operar através da vida de Josué. Então, meus queridos, Deus está trazendo novo também. Primeiro, entenda o que Ele já te deu. Tome posse do que Ele já te deu. Querido, às vezes eu ouço pessoas do mundo, os ímpios, contando vitórias que receberam, como eles foram agressivos. Às vezes eu vou pregar para alguém, todos os dias eu tenho oportunidade para pregar para uma pessoa que não serve a Deus, todo dia. E eu estou pregando para alguém e aquela pessoa ouve a direção que eu passo para ela. Outra semana, quando eu vejo a pessoa de novo, ela me fala: aconteceu isso e isso, eu fiz segundo o que você falou. E às vezes os filhos da luz não são prudentes. Os filhos da luz não querem direcionamento. Como eu vou subir de nível se eu não estou sendo direcionado por uma voz profética? Por uma voz que vem de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: larga o velho. Larga a caneca. E aí você vai ver o de repente de Deus, o extraordinário de Deus. Quando Jesus andou no meio do povo, da multidão, querido, Jesus, Ele curou a tantos, Ele libertou, Ele ressuscitou, Ele fez milagres e prodígios. Mas quando Ele disse: esperem a promessa, eu vou partir, mas eu preciso que vocês estejam reunidos em Jerusalém esperando a promessa. Sabe quantos esperaram? Fala para a pessoa que está ao seu lado: 120. 120. Por que esperar a promessa é tão difícil? 120 esperaram, e muitos diziam: não, que bobeira, vocês trancados aí dentro dessa igreja, clamando, buscando, querendo o Espírito Santo, querendo a promessa. E muitas vezes as pessoas, quando você está gerando algo de Deus, quando você decide subir de nível,
Quando você decide largar a velha vida, querido. Quando você decide largar a canequinha, o tilim-tim-tim. Quando você decide olhar para Deus e decidir saltar de um lugar de miséria, de um lugar de sofrimento, sair da dor, sair da derrota, sair da comiseração. Quando você decide, querido, muitos vão falar para você: não, para que você está fazendo isso? Espera não. Que bobeira é essa? Ai, esperar em Deus. Mas a palavra vai dizer que de repente estavam 120 reunidos e de repente do alto veio um vento impetuoso e tomou toda a casa. Querido, essas pessoas tiveram que ver o de repente de Deus. E aqueles que estavam esperando foram cheios desse poder. Amém? Foram cheios dessa unção. Hoje o Evangelho nos alcançou por conta disso, queridos. Então, eu quero te dizer que você precisa parar de buscar com a sua canequinha. Às vezes você está buscando isso de uma pessoa, de um ser humano. Talvez você é um dependente emocional de alguém. Talvez você está com a sua canequinha dependendo de um patrão, dependendo de alguma coisa. Mas Deus quer que você comece a olhar para Ele. E Deus quer que você levante a sua cabeça, porque Ele tem níveis mais altos. Mas com essa cabeça, pensando da forma que você está pensando, Ele não tem liberdade para agir. Você pode estar passando o que você estiver passando. Sabe, teve um tempo que eu passei uma dificuldade, uma pressão muito grande, espiritual, emocional também. E nessa pressão, Deus falava para mim o seguinte: não esquece quem você é. Não esquece quem você é. E eu corria para a palavra e eu corria para me alimentar, porque se eu não me alimentasse, eu ia me esquecer. A luta era muito grande. A guerra era muito grande. E por alguns momentos eu comecei a querer esquecer quem eu era em Deus. Queridos, não esquece quem você é em Deus. Não esquece. Aconteça o que acontecer, permaneça firme. E tenha convicção. Se você hoje está num lugar baixo, nós cantamos aqui no primeiro hino: te louvo no vale e te louvo nas montanhas. Se você estiver em um lugar baixo, no natural, lembra que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Lembra de Paulo na cadeia, sentado no chão, mas ele escreveu isso: estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Querido, não esquece aonde você está sentado. Não esquece, porque Ele ouviu o seu choro, Ele ouviu o seu clamor. E porque Ele ouviu o seu choro, o seu clamor e a sua perseverança, Ele já preparou o escape, Ele já preparou a libertação, Ele já preparou a saída. Você crê nisso? Amém? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele recebeu o poder de Deus e saltou e pulou. E aquela condição foi mudada. Eu não sei qual condição você chegou aqui essa noite, mas se você crê nessa palavra que o Senhor falou aí ao seu coração, Ele está mudando a sua condição agora. Ele está mudando a sua condição agora. Tem pessoas sendo curadas aqui essa noite. Tem pessoas sendo restauradas, animadas, fortalecidas, motivadas. Não por uma motivação falsa de um coach que vem, que fala algo e te motiva e depois tudo acaba.
mas pela palavra viva, que é como uma espada cortante, que penetra no coração e divide até as nossas entranhas. É essa palavra viva que muda a sua história, queridos. É essa palavra viva que me muda, que me transforma todo dia. É essa palavra viva que faz efeito, querido. E se nós caminhamos nessa palavra, nós vencemos. Nada para quem caminha nessa palavra. E ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir na sua vida. Deus está vigiando algo. Sabe o que Deus está vigiando? Ele está vigiando a palavra dele todo dia. Se aquela filha, se aquele filho está respondendo essa palavra, se aquela filha, se aquele filho está atento à palavra. Porque se você estiver vivendo o que a palavra está dizendo, se você está falando: eu estou assentado em lugares altos com meu Deus, mesmo estando num momento difícil da sua vida, querido, Deus vai velar pela palavra dele. Ele vai vigiar até essa palavra se tornar, manifestar na sua vida. Recebe essa palavra, querido. Esse é o seu Deus. Esse é seu Deus. Esse é quem Ele é. Eu tenho tanta fome dessa palavra. Todo dia, querido, eu me alimento, porque eu sei que essa palavra é minha bússola para o que eu preciso. Eu falo ela, como ele disse para Josué quando Moisés morreu e começou o novo tempo. Josué medita nela dia e noite. Fala dela dia e noite. Fala o que eu vou fazer. Vou levar o povo a entrar na Canaã. Fala dela dia e noite. Para você não esquecer quem você é. E para você não esquecer o Deus que você tem. Amém. Fica de pé. Querido, se você quiser ficar com a canequinha, tá tudo bem para você? Tá tudo bem para Deus, hein? Se tiver tudo bem para você, tá tudo bem para Deus. Mas se você não se conformar, querido, Deus vai mudar a sua história. Fala para você mesmo: não tá tudo bem não, eu quero mais. Eu quero mais. Que o de repente de Deus venha sobre a sua vida nesses dias. Eba checa taralamassore. Ere que toresore de baxique ere balamassore balamashi. Ere so que torere dalabasso que tore mandarasho. Que sorere basso que naideha. Ele está levantando os inconformados, os que não tomam a forma, os que não tomam a forma do que dizem, do que falam, mas os inconformados. E Ele está levando a um novo nível. Eu quero te convidar aqui na frente. Só você que quer abandonar a canequinha. Só você que quer um nível mais alto. Só você que quer herança de Deus, poder de Deus. Você que não quer moedinha mais. Você que não está preocupado com o que vestir ou com o que comer, nas necessidades básicas. Você está se desgastando